Hoje nós vamos falar sobre investimentos e o visto EB5 nos Estados Unidos. Olá, bem-vindos de volta ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. Meu nome é Antônio Miranda e o objetivo do meu canal é dar informações aos empreendedores, investidores e profissionais que querem construir uma carreira ou um negócio sustentável aqui nos Estados Unidos. E hoje eu estou aqui com o Fernando Mello. Obrigado, Fernando. Obrigado. O Fernando Mello me conheceu através do canal e um dia ele veio aqui, a gente bateu um papo e desde então a gente tem até trabalhado juntos em alguns projetos. O Fernando ele é da empresa IMG, uma empresa bastante séria que a gente encontrou por aqui. Ele vai falar um pouco da empresa, mas antes de eu começar eu vou pedir para você aí curtir, compartilhar, assinar o canal, me ajude a difundir essas informações que são bastante importantes para as pessoas que estão pensando e planejando em começar um negócio aqui nos Estados Unidos. Fernando, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória de carreira, sua trajetória de vida, como é que você veio para aqui e como é que é o trabalho da IMG. Legal. Bom, obrigado de novo pela oportunidade. Espero contribuir para o canal, trazer informações úteis para o seu público. Eu sou um ex-executivo do setor de telecomunicações e tecnologia do Brasil. Fui diretor, presidente de várias empresas nesse segmento. Fui expatriado pela AT&T aqui nos Estados Unidos, em New Jersey, próximo de Nova York, durante 3 anos, nos anos 90. E naquele momento, naquele processo, aquilo me aproximou muito da cultura americana e eu tinha como definição de vida no futuro voltar a viver nos Estados Unidos. Em 2006, eu e alguns amigos, alguns colegas, fundamos a IMG. A IMG é uma empresa de consultoria com o DNA de desenvolvimento de negócios e gestão. O foco da empresa no Brasil é ajudar multinacionais a atuar no Brasil, seja como startups, seja passando por períodos de transição. Nós fazemos uma atividade bastante única para ajudar as empresas a passar por transições. Isso desde 2006, já são 11 anos. A atividade vai muito bem, mas como você sabe, a economia do Brasil nos últimos anos não andou muito bem e nós decidimos expandir para os Estados Unidos até para ter um contrabalanço, um hedge nas nossas operações. E ao fazer isso, desde 2014, nós investigamos um pouco o mercado para tentar entender o que e como nós poderíamos adequar o nosso DNA aquilo ao país. E descobrimos que o perfil das empresas brasileiras, empresários brasileiros que querem vir para cá, é bastante diferente daquilo que a gente normalmente lida no Brasil, que são empresas grandes, multinacionais, etc. Aqui, nós lidamos principalmente com empresas menores, diria de porte médio, às vezes pequeno, e diretamente com os empresários, com os donos das empresas, sócios, etc., que se envolvem diretamente no processo de expansão. Não são executivos de uma forma, vamos dizer, corporativa, mas são os decisores desse processo. E, normalmente, existe uma componente de imigração no planejamento de expansão para os Estados Unidos. Então, nós adequamos o nosso portfólio de serviços para atender essas pessoas, sejam empresários, sejam investidores individuais, aqui no país. E é isso que nós temos feito nos últimos 3 anos e começamos ajudando a empresários a tanto desenvolver planos de negócio quanto a buscar financiamento para esses empreendimentos aqui. Tá? E aí nós vamos chegar em outras atividades que nós desenvolvemos, principalmente no aspecto de vistos ou processos de imigração através de negócios e investimentos. Perfeito. Explica um pouco como é que o que é o EB5 e como as pessoas podem migrar para os Estados Unidos através de investimentos. Perfeito. O EB5 é um programa de imigração por investimentos. Existem diversos países do mundo, pelo menos 15, que têm programas semelhantes. O programa americano ele tem uma característica muito particular, que ele é focado na criação de empregos e de novos negócios.
Tá? A lei é de ano 2000, a lei já tem, não, 1990, a lei já tem 27 anos, então são 27 anos de desenvolvimento desse programa. E ao longo do tempo, ele foi se moldando às características do país. Então a ideia inicial era atrair investidores individuais, como eu e você, que fôssemos criar o nosso negócio, nova empresa, e gerar empregos, 10 empregos pelo menos, em pelo menos 2 anos. Essa é a ideia inicial. Então qualquer pessoa, qualquer negócio, qualquer estrangeiro, vem para o país, atende a esses requisitos, tem o direito de pleitear um Green Card. Isso continua sendo assim. O Green Card é o certificado de residência permanente no país, nem todo mundo sabe, nem todos os vistos são vistos de residência permanente. Existem vistos de residência temporária, tá? Por exemplo, como o L1 ou o E2. São vistos que até dão uma permanência longa, mas de qualquer forma não é para sempre, né? O Green Card só é obtido dessa forma através do EB5. Com o tempo, o EB5 evoluiu para 2 modalidades. Ele tem a modalidade de investimento direto e de investimento indireto, passivo. O que é o investimento indireto? É eu, empresário, estou nos Estados Unidos, tenho um projeto, vou abrir um novo negócio, vou construir um imóvel, um hotel, um prédio de apartamento, eu estruturo o meu projeto de maneira tal a receber o capital de estrangeiros para financiar essa obra ou esse projeto, e eu vou atender os requisitos da lei em nome do investidor estrangeiro. Então o investidor não vai atender diretamente, eu vou atender para ele. Tá? Então essa modalidade de investimento ela se tornou a dominante. Então dos 10 mil vistos que são concedidos todo ano, e a demanda cresceu muito nos últimos anos, nos últimos 4 anos bateu nos 10 mil vistos, antes não era assim. Então, mais de 90%, eu diria, eu acho que na última estatística que eu vi, 92% dos vistos são resultado de investimento indireto, passivo. Então, nesse formato, que é o mais comum hoje, basicamente o estrangeiro, ele vai comprar uma cota, vai virar um investidor minoritário num projeto. A gente fala projeto porque sempre é um novo negócio, tá? Mas é uma empresa, tá, que foi estruturada especificamente para atender um objetivo. Por exemplo, construir, vou usar o exemplo mais comum, construir um imóvel. Tá? Então eu, como investidor estrangeiro, compro uma cota daquilo dentro de um contrato de subscrição. Esse contrato vai ter uma série de regras, mas basicamente eu vou me comprometer a manter o meu investimento lá por um certo prazo, que hoje normalmente é de 5 anos, e só retirar o meu investimento depois desse prazo. E o meu dinheiro, nesse prazo, vai financiar a obra, gerar os 10 empregos, etc. E com isso eu consigo o meu Green Card sem ter feito nada mais. O único patrocinador do meu Green Card é o meu dinheiro, é o meu investimento. Tá? Então é assim que se faz. Existem centenas de alternativas, centenas de projetos disponíveis. O que nós fazemos é ajudar os investidores, ou potenciais investidores, primeiro a entender essa coisa, de onde vem tudo isso, por que é estruturado dessa forma, por que não é, às vezes parece uma armadilha, uma coisa estranha, uma coisa que a pessoa nunca fez na vida, não vai fazer de novo. Então, como é que a pessoa se habitua com isso, né? Como é que a gente consegue desmistificar, para usar um termo importante, essa questão. Nós mostramos, comparamos alternativas, mostramos como funciona, o histórico, mostramos pessoas, investidores que têm o seu Green Card, têm o seu retorno já restituído, etc. Então, o nosso trabalho é esse, é difícil, é um trabalho delicado, porque a maior parte das pessoas acaba tendo acesso a uma alternativa ou a 2 alternativas e achando que aquilo, na verdade, é o todo. É tudo que se pode... A decisão a ser tomada está só dentro daquelas alternativas, poucas alternativas. E não é verdade. Existem, assim, centenas de formas de se obter de fazer esse investimento e obter o Green Card. Importante. Você falou aqui uma coisa que eu tenho tentado fazer no canal, que é desmistificar a questão de empreender e investir nos Estados Unidos. E, infelizmente, a gente sabe, né, que o mercado tem diversos perfis de empresas, não só de brasileiros, mas de empresas que, na minha visão, mistificam muito, né, constroem dificuldades para vender as facilidades, certo, né?
e até usam isso às vezes como argumento de venda, a questão de vender a facilidade mesmo, né? Queria que você contasse um pouco para os nossos amigos o que eles devem procurar numa empresa séria, como é que deve ser o fator de decisão deles para buscar uma empresa como a de vocês. Bom, obrigado pela pergunta. Eu espero que eu consiga contribuir para esse aspecto que talvez seja o mais importante desse canal. Eu entendo porque você começou a se preocupar com isso. O processo de imigração para qualquer país, não só para os Estados Unidos, é um processo longo. As pessoas têm uma expectativa, muitas vezes, simplista do que é imigrar, independentemente da razão da imigração, da forma da imigração. Imigrar é um processo que demora anos, não são semanas nem meses, e que exige, para ser, vamos dizer, prazeroso e não doloroso, exige que a gente antecipe essas etapas o máximo possível, de preferência conversando com pessoas que já passaram por esse processo, e com muitas pessoas que já passaram por esse processo. Não se pode ter expectativa de criar uma nova vida pessoal, familiar, econômica, de gestão do seu próprio patrimônio, de uma hora para outra, né? Então, um dos fatores que eu acho importantíssimo para a gente selecionar bons consultores, ou bons advisors, ou bom apoio, é justamente a questão da mistificação. Quer dizer, quando, ao invés de procurar esclarecer, ao invés de procurar detalhar, explicar o que está por trás das coisas, o consultor, ou a empresa, ou advisor, etc., tenta basear a relação meramente em confiança, meramente na empatia, na relação pessoal, isso é muito ruim, isso é muito complicado, porque as decisões vão ser baseadas apenas em confiança e não na educação do decisor, da pessoa que está tomando aquela decisão. Então, um dos fatores que eu diria é esse. Outro é credenciais, passado, clientes, experiências anteriores bem-sucedidas, referências. Isso é muito importante. É preciso ter paciência. É preciso ter paciência para consultar mais um, comparar as abordagens, né, e procurar aquela que seja mais profissional, mais estruturada, mais transparente, né? Então, ao invés de buscar a solução mágica, simplista, é preciso ter paciência e se aprofundar nas questões. Então, quando eu vou procurar seguro de saúde, por exemplo, nos Estados Unidos, é complicado. É bastante complicado, mas é complicado no Brasil. Só que a gente passa anos aprendendo. Ou impostos, questão de impostos. É complicado, é diferente do Brasil, nós vamos passar anos aprendendo. Então, eu não posso esperar depositar todas as minhas expectativas em alguém, em uma solução mágica, e que vá tirar aquela questão da minha frente. Isso não acontece, está errado, né? Então, qualquer pessoa que proponha esse tipo de solução mágica, que não é educativa e que não leva o imigrante, o investidor, através do processo de conhecimento daquilo que está fazendo, não é uma abordagem séria, profissional, né? Então, eu diria que isso talvez são os critérios mais importantes de decisão ou de seleção que eu sugeriria que qualquer pessoa aprove. Qualquer um que venda facilidade, no sentido de não transferir o conhecimento do assunto e das decisões tomadas para o investidor ou para o imigrante, eu diria que não tem uma abordagem certa. Excelente. Fernando, muito obrigado pelas suas dicas. Eu vou tentar trazer mais o Fernando também para falar mais no canal, porque Perfeito. Ele tem uma visão muito alinhada com a minha. Você, nos Estados Unidos, tem que ter noção de que as coisas aqui são muito boas, mas não são tão complicadas, então fique de olho nisso, tá? Vou aproveitar também para agradecer o nosso apoiador, a Expertness Translations. Quando você precisar de traduções juramentadas, por favor, considere a Expertness, entre em contato através desse e-mail, desse telefone que está aqui. E agradecer pela sua audiência hoje.
Muito obrigado por ter ficado comigo aqui e com o Fernando. Um abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoeempreendendo@gmail.com.